Olá, amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é César, seja muito bem-vindo a este canal. Gratidão por se fazer presente aqui neste canal. Bom, nesse vídeo vamos fazer uma meditação, vamos considerar mais uma porção das Escrituras Sagradas. Então vamos aproveitar e avançar no conhecimento da graça de Deus e crescermos no conhecimento e amadurecermos, nessa fé cristã. E nesse vídeo de hoje eu quero meditar sobre a ira de Deus. Vamos falar um pouco acerca desse conceito da ira de Deus e qual é a relação da ira de Deus com os dias do Filho do Homem, com a vinda do Filho do Homem. O que essa ira de Deus, qual é a relação dessa ira de Deus com a vinda do Filho do Homem e, consequentemente, o reino de Deus. Então você que está aí no vídeo, nos acompanhe, não me deixe na mão, fique conosco até o fim do vídeo. E então vamos adentrar a nossa leitura. Vamos ao livro de Mateus. Vamos aí. Então estamos em Mateus. Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: vós que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Então João Batista inicia o seu ministério. E aqui ele é um dos primeiros a fazer menção acerca do reino dos céus. Então ele diz que o reino dos céus estaria próximo. E aí ele chama ao povo ao arrependimento. Olha aqui o verbo no imperativo, exprimindo o quê? Uma ordem ou um pedido. Então ele chama o povo ao arrependimento. Então o povo deveria se arrepender. Por quê? Porque aqui você tem aqui uma conjunção explicativa, Por que o povo deveria se arrepender? Porque o reino dos céus estava próximo. Mas o que seria isso? Então quer dizer que a proximidade do reino, provavelmente ela seria precedida de algo. Então antes que esse reino chegasse, o juízo de Deus deveria acontecer antes. Então é por isso que ele convida o povo ao arrependimento. Então o arrependimento seria uma forma do povo se preparar para a recepção desse reino. Então vamos continuar a leitura no versículo de número 3. Só retificando aqui. Eu disse versículo 3, na continuação é o versículo de número 4. Então vamos continuar a leitura do versículo 4 em diante. João usava roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Então aqui aparece João Batista, a descrição de João Batista. Então João Batista, ele inicia o seu ministério batizando as pessoas no Rio Jordão. Agora só abrindo um parêntese aqui. Quando João batizava essas pessoas, batismo em água, será que João ele batizava gentios? Será que a mensagem de João, quando ele chama o povo ao arrependimento, ele inclui os gentios? Isso é óbvio que não, né? Porque aqui era os judeus. Então João, a mensagem de João, ela tinha como público-alvo os judeus. Então os judeus e toda a Judéia vinham ao batismo. E uma vez que eram batizados por eles, elas confessavam os pecados e eram o quê? Imergidas por ele, né? Era batizada, imergidas por ele aonde? No Rio Jordão. Por quê? Porque esse batismo, ele era um requisito, como forma o quê? As pessoas se arrependiam, mas para demonstrar o arrependimento dos pecados, as pessoas teriam que ser batizadas. Então, esse batismo era um símbolo, era como se fosse uma preparação para a chegada do reino. Então, é por isso que nós vemos Jesus falando, né, que aquele que não cresce e não fosse batizado, seria condenado. Mas que condenação seria essa? Justamente essa ira que estava para vir. Então, sobre aquela geração estava determinada uma ira. Tanto é que os fariseus aqui, eles foram a Jerusalém porque eles viram aquele tumulto em Jerusalém, né? Porque toda Jerusalém estava se dirigindo ao Jordão. Então, esses fariseus, eles foram até lá no intuito de saber o que estava acontecendo. E aí, quando João se depara com essas pessoas, João, então, ele foi enérgico, né? Quando ele disse, chamou, referindo-se a esses fariseus, ele referiu a ele como sendo raça de víboras. E aí ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Esta ira que está para vir. Essa ira, ela aconteceu ou ela estava para vir? Bom, nos dias em que João está iniciando o seu ministério, essa ira não aconteceu ainda. Só que o que se entende aqui é que na geração em que João inicia o seu ministério, essa ira deveria acontecer no tempo de vida dessas pessoas. Porque a ira estava direcionada a eles, aos fariseus, tanto aos fariseus quanto àqueles que não crescem na mensagem do Evangelho e não se batizassem e não confessassem os pecados. Então, sobre aqui, eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, sobre a escrita a letra D aqui, Eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Então eu quero enfatizar, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Calma, é um zoom que eu quero, isso. Sobre a escrita a palavra vir, sobre esse verbo, eu tenho uma letra minúscula D. Então vamos à nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vamos ver qual é o comentário, qual a informação acerca dessa passagem na nota de rodapé. Era a letra D, né, que estava sobrescrita, né? Olha só que comentário interessante. A ira do dia de Yahvé, que, deveria inaugurar a era messiânica. Então a ira de Deus, que é mencionada por João Batista, essa ira, ela deveria inaugurar a era messiânica. Então, quando João fala, ele emite, né, o seu chamado, quando ele chama o povo ao arrependimento,
Ele diz o quê? Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, o reino dos céus, mencionado por João, era a era messiânica. Então, essa era messiânica, ela seria precedida pela ira de Deus. Então, assim sendo, se a ira de Deus ainda não aconteceu, então quer dizer que a era messiânica ainda não aconteceu. Então, se a era messiânica não aconteceu, qual era a era que o povo judeu estava vivendo nos dias de João? Eles estavam vivendo a era mosaica. Está vendo aí? A era mosaica era vivida naqueles dias. Então, se a ira de Deus, que deveria preceder a ira de Deus, que seria precedida pela era messiânica, se essa ira não aconteceu ainda, então entende-se que a era messiânica não aconteceu. Então, nos dias de hoje, nós estaríamos vivendo os mandamentos de Moisés. Estaríamos vivendo a era mosaica. Mas a maior prova de que essa era messiânica ela se estabeleceu e de que a ira de Deus ocorreu é o quê? É o fim da era mosaica. E o fim da era mosaica, ela se deu quando? O fim da era mosaica se deu no ano 70. Por quê? Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída. Aquela Jerusalém que vivia os rudimentos de Moisés, a Jerusalém que tinha o templo como sendo a principal representatividade da lei. Então, como aquele templo não existe mais, isso quer dizer que a ira de Deus ela já aconteceu e hoje nós estamos vivendo a era messiânica. Ou, em outras palavras, nós estamos vivendo o reino de Deus já estabelecido. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, nós, lendo ali a introdução, nós vimos então que João Batista, ele surge, né? João Batista, ele inicia o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. E aí ele diz, né? Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, em meio àquela agitação em Jerusalém, em torno ali do Rio Jordão, os fariseus, eles compareceram no intuito de saber o que estava acontecendo. E aí, João censura eles de forma enérgica. João diz a eles, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ira. Então estava determinada a acontecer uma ira de Deus sobre aquela geração. E lendo ali o comentário na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, você viu que essa ira de Deus, ela iria preceder a ira destinada ali, ela iria preceder a era messiânica. Então a era messiânica, ela teria que ser estabelecida, mas primeiro a ira de Deus deveria acontecer. Só que essa ira de Deus, ela deveria acontecer no tempo de vida daquelas pessoas, daquela geração. Por quê? Porque João falou diretamente a eles. João falou, raça de víboras referindo-se aos fariseus do primeiro século da era cristã. Então, quando a ira de Deus ela acontecesse, algumas pessoas daquelas gerações ali, daquela geração, teriam que estar vivas. Certo? Então, vamos continuar com a nossa análise e vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele faz menção dessa ira. Então, agora nós sabemos então que a ira, ela foi o juízo de Deus. Ela foi o juízo de Deus que caiu sobre Israel. Então, sobre aquela geração estava determinada a acontecer a ira. Então, agora vamos ver que tipo de informação o apóstolo Paulo ele também traz
acerca dessa ira. Então, nos acompanhe na leitura novamente. Vamos ao livro, a segunda carta aos Tessalonicenses. Bem, estamos na primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Então, aqui para contextualizarmos, o apóstolo Paulo, na introdução dessa segunda epístola, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele elogia ele tece elogio aos Tessalonicenses a maneira de como eles receberam essa epístola, ou seja, o zelo que os irmãos de Tessalônica tiveram ao receber a mensagem do Evangelho. E aí no versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, que no caso era Paulo e os irmãos de Tessalônica, né, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se, revelar o Senhor Jesus vindo do céu, com os anjos do seu poder no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor da sua majestade. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. Olha aqui, quando ele vier, quando? Naquele dia. Ora, que dia seria esse que Paulo faz menção? Não seria o dia da ira que João Batista mencionou ao censurar os fariseus? Então, o dia da ira é esse mesmo dia que Paulo está falando, ou seja, era o dia em que Jesus ele viria do céu no meio de uma chama ardente. No meio de uma chama ardente para se vingar daqueles que não obedecem ao Evangelho. Que não obedecem ao Evangelho. Qual era a mensagem do Evangelho que começou sendo pregada por João? Não era se arrepender e confessar os pecados e ser batizado? E todo aquele que não se arrependesse estava condenado. Estava condenado ao juízo que seria trazido quando? Na vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Senhor era para manifestar a ira de Deus sobre aquela geração. Então essa ira aqui, ela não pode acontecer nos dias de hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele se dirige diretamente aos irmãos de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem de conforto. Ele diz, que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. Então esta ira de Deus, Jesus quando ele viesse numa chama ardente, ele iria vingar-se daqueles que estavam oprimindo a igreja de Deus nestes dias. Viu só? Então, então você viu aqui Paulo falando que Jesus ele viria do céu com os anjos do seu poder numa chama ardente, não é isso? E os irmãos de Tessalônica, eles estavam nessa ardente expectativa. Eles estavam aguardando esse dia. Então agora, só para nós enfatizarmos, vamos ver o que o próprio Jesus ele fala acerca disso aqui. Porque o que Paulo está falando aqui coaduna com o que Jesus também disse. Porque Paulo falou que o Senhor Jesus ele iria vir do céu, do meio de uma chama ardente, para trazer o quê? Vingança, para se vingar, não é? Ou seja, vingar seria o que aqui? Seria conceder o quê? Sentença. Isso aqui é o juízo de Deus que estava caindo sobre os desobedientes.
Muito bem, né? Então você percebeu que o apóstolo Paulo, ele também fez menção dessa ira de Deus, né? A ira de Deus que foi mencionada por João. O apóstolo Paulo, ele também faz menção dessa ira, desse dia da ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem aos Tessalonicenses, e ele diz, né, que justo é Deus, que Deus conceda o quê? Paga àqueles que vos atribulam, porque havia alguém atribulando a igreja de Deus naquele dia. E aí o apóstolo Paulo diz, né, que esse dia da ira de Deus, ela iria acontecer quando? Na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem viesse, numa chama ardente. Então você vê que quando Paulo menciona isso, os irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam vivendo a ardente expectativa, aguardando esse dia, quando Jesus viesse no meio da chama ardente, para tomar vingança daqueles que estavam perseguindo a igreja de Deus. Então agora vamos ver o que Jesus ele fala, o que Jesus, qual é o complemento de Jesus acerca disso. Vamos ver que Jesus ele também fala disso. Inclusive nós vamos confirmar que de fato esse dia que Jesus ele veio numa chama ardente, ele estava determinado a acontecer naquela geração. Então vamos ao livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, né? Capítulo 16, a partir do versículo de número 27. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns, olha só, dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus, praticamente está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo não disse que o Filho do Homem, Jesus, lá, os irmãos de Tessalônica não estavam aguardando Jesus vindo dos céus com chama de fogo, com seus anjos? Olha aí Jesus falando a mesma coisa, ele vindo com seus anjos para retribuir a cada um conforme o seu comportamento. O que seria isso aqui? Seria o juízo de Deus. Então, aqueles que estavam perseguindo a igreja de Deus iriam sofrer o dano da ira. Certo? Só que agora, olha só a continuação. Jesus, ele diz, em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus ele está assegurando que alguns daquela geração não iriam passar pela morte até que vejam o quê? O reino de Deus. Só que nós acabamos de ver aqui que esse reino ele não poderia ser estabelecido antes do dia da ira. Então a ira de Deus iria preceder o advento desse reino. E olha só que é o que diz aqui, ele retribuindo a cada um segundo as suas obras é o quê? É executando o juízo. Só que isso aqui deveria acontecer antes que alguns ali daquela geração não iriam morrer antes de ver esse evento acontecer. Então a ira de Deus deveria acontecer, e aí após a ira de Deus dar-se-ia início à era messiânica. A era messiânica é justamente o quê? Esse reino sendo estabelecido. Só que, infelizmente, a esmagadora maioria da tradição religiosa, eles pegam esse versículo e linkam com o início do versículo 17, né? Que é justamente o que está aqui, justamente por causa dessa expressão aqui, Eles linkam o versículo anterior, né? O versículo 28, eles linkam com o capítulo 17, e aí eles dizem que, olha,
6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. Então eles dizem que a vinda do Filho do Homem no seu reino se cumpriu na transfiguração. Então eles falam, foi por isso que Jesus disse que alguns ali não morreriam até que visse o Filho do Homem vindo em seu reino. Então eles falam que a vinda dele no reino foi o evento da transfiguração. Olha só, mas que coisa, né? Então quer dizer que a vinda do Filho do Homem no seu reino foi o quê? Apenas um bate-papo com Elias e Moisés no alto de uma montanha? Então tudo aquilo que Paulo disse é uma farsa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele disse aos Tessalonicenses que eles deveriam o quê? Aguardar Jesus vindo dos céus com os seus anjos em chama de fogo para conceder o quê? Para conceder o juízo àqueles que estavam perseguindo a igreja de Tessalonicenses. E João Batista, ele diz, quando ele censura os fariseus, ele fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, a ira de Deus, ela deveria acontecer antes do estabelecimento do reino. Mas se o reino dos céus, a era messiânica, ela estava sendo estabelecida na transfiguração, então não faz sentido João Batista, né, chamar o povo ao arrependimento e ao batismo. Por quê? Porque o reino de Deus iria ser estabelecido apenas por meio de um bate-papo aqui com Jesus, com Moisés e Elias no alto de uma montanha. Então você vê que essa perspectiva da tradição, essa interpretação, é apenas um meio dos líderes religiosos saírem pela tangente. Por quê? Porque eles nunca vão admitir que Jesus falou no versículo anterior, né? Jesus afirmou que alguns daquela geração iriam ver o reino de Deus chegando. Só que esse reino ele foi visível no aspecto da ira. Então, a ira de Deus era o sinal de que o reino estava chegando. A mudança chegaria com o fim da era mosaica. E o fim da era mosaica foi justamente o quê? A ira. Quando a ira de Deus caiu sobre aquela geração, aquilo foi praticamente o quê? O início, o prenúncio da chegada do reino. Então, vocês conseguem compreender agora que existe uma conexão daquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses com o que Jesus falou acerca do reino? Paulo disse o quê? Que os irmãos de Tessalônica, eles deveriam aguardar o Filho do Homem vindo dos céus no meio de uma chama ardente, não foi isso? Para o quê? Trazer vingança àqueles que estavam perseguindo a igreja nos dias em que Paulo está redigindo a carta. E Jesus, ele realmente está em linha com o que Paulo falou. Por quê? Porque Jesus disse, né, que ele diz que o Filho do Homem, quando viesse, ele iria retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele assegurou que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte até que visse o reino de Deus. Só que o aspecto visível da chegada do reino foi o quê? A ira. A ira de Deus caindo sobre aquela geração foi o prenúncio do início da era messiânica, que é o reino de Deus. Isso que precisa ser enfatizado, né? Ser compreendido, para que assim nós não possamos cair no senso comum de continuar aí no século 21 preso, né, ao fantasma da vinda do Filho do Homem. Porque a ira de Deus ela já aconteceu. E agora, vamos já caminhando ao final do nosso vídeo. Então agora vamos ver sobre quem a ira de Deus foi derramada. Quem foi o público-alvo? Quem foi o destinatário dessa ira de Deus aí que foi mencionada por João, por Paulo e pelo próprio Jesus?
Então vamos voltar à Epístola dos Tessalonicenses. Primeira Epístola dos Tessalonicenses, a partir do versículo 13, capítulo 2, olha o versículo 13. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus que produz efeito em vós, os fiéis. Irmãos, vós fostes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia, em Cristo Jesus, pois que da parte dos vossos conterrâneos tivesse de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofrem da parte dos judeus. Então Paulo estava falando o que aqui? Que os irmãos de Tessalônica, eles também estavam padecendo perseguição dos conterrâneos deles, assim como a igreja de Jesus na Judéia estava sofrendo por parte dos judeus. Não é? Olha lá. Olha aí, tivesses que sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Agora, olha, eles mataram o Senhor Jesus. Eles quem? Eles, referindo-se aos judeus. Ó. Eles aqui, refere-se aos judeus. Então, os judeus, eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram a nós. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios. Quem? Os judeus, né? Para que se salvem. E com isto enchem a medida de seus pecados, agora preste atenção, até que a ira acabe por cair sobre eles. Olha aí, ó. Então a ira de Deus, que foi mencionada por João Batista, quando ele disse aos fariseus, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, esta ira, ela estava determinada a cair sobre quem? A cair sobre os judeus. Os judeus do primeiro século. Então, sobre aquela geração, a ira de Deus deveria cair. A ira de Deus cairia sobre os judeus, por quê? Porque eles mataram os profetas. E eles perseguiram a igreja de Deus e perseguiram os apóstolos. E eles não queriam deixar que os apóstolos pregassem aos gentios. Então, olha aqui, ó. A ira de Deus que iria acontecer em consequência da vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus ele viesse nas nuvens, no meio de uma chama ardente, era justamente para o quê? Para trazer a ira de Deus sobre os judeus. Está claro agora que a vinda do Filho do Homem, ela aconteceu em 70? Não foi em 70 que os judeus foram exterminados por conta das legiões de Tito Flávio, que destruíram Jerusalém e o templo? Olha aí. Então está aí, amigos, está aí exposto a vocês, mostrei a vocês que João Batista, quando ele chama o povo ao arrependimento, as pessoas eram batizadas. E quando os fariseus foram até lá, o que João disse a eles? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só que essa ira, ela estava determinada a cair sobre os judeus, conforme o apóstolo Paulo deixa claro na sua epístola. Então, se essa ira, ela já aconteceu, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a era messiânica, ela já foi estabelecida, a era mosaica chegou ao fim. E se a era mosaica chegou ao fim, isso significa que Jesus ele já veio nas nuvens, com os seus anjos em chama de fogo ardente. Só que qual é a dificuldade que a tradição, que o cristianismo atual tem de entender isso?
A dificuldade que eles têm de entenderem que a vinda do Senhor já aconteceu é que a tradição religiosa colocou na mente deles que a vinda do Senhor ela tem que ser o quê? Ela tem que ser corpórea. Tem que vir um homem na nuvem, rodeado de anjos, literalmente. E quando Paulo fala isso aos Tessalonicenses, você acha que a imaginação dos Tessalonicenses foi igual o que se pensa hoje? O que é ensinado pela tradição? Eles não imaginaram isso, gente. Os Tessalonicenses lá, naqueles dias, eles sabiam muito bem que a vinda do Senhor era o quê? Era o juízo que haveria de cair sobre aquela geração. E isso se deu em 70. Então, em 70, ocorreu a vinda do Filho do Homem. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Mais uma vez, eu espero ter sido claro, coerente. E espero que você que esteja aí do outro lado tenha compreendido bem essa questão. Certo? Se esse vídeo é digno do teu like, deixa aí o joinha. Se você entendeu, compartilhe. Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Nós moramos numa democracia e em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. Certo? Então receba aí o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.